AppSec2Go, o podcast da Conviso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast AppSec2Go, um podcast da Conviso que faz parte de uma série de ações para fomentar a comunidade de AppSec. Eu sou o Gabriel Galdino, Developer Advocate, e estou aqui com o convidado Gabriel Ferreira, meu xará. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, xará? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem? O Gabriel ele é Head de Segurança da Informação e Privacidade na empresa IP Trust Tecnologia, é formado em redes de computadores e especialista em segurança da informação e crimes cibernéticos, atua como assessor do Escritório de Proteção de Dados Pessoais do MPSC e como líder do time de gestão de segurança da informação da Fiesc. Atualmente também é palestrante e pesquisador independente sobre casos de privacidade e segurança de dados. E a gente convidou ele aqui para falar sobre um tema que acaba complementando o que é AppSec, né? Privacy by Design ou privacidade por design. Esse é um conceito, e agora que a gente conversou com o Gabriel, que é um framework, que propõe aí a ideia de você pensar a segurança e proteção de dados do usuário desde a concepção da criação de um produto. E, de certa forma, pensar segurança, pensar proteção de dados é algo também que a gente fala quando menciona sobre Shift Left, quando a gente discute sobre desenvolvimento seguro. Que é pensar, então, a segurança da aplicação desde o início, desde a parte de design e também planejamento da construção da aplicação. Mas como que a gente implementa esses conceitos de privacy by design, ou seja, de privacidade, de proteção de dados, e como que a gente incorpora esses conceitos em um programa de AppSec? É esse, então, o tema do podcast de hoje. Mas antes da gente começar, é importante lembrar que no nosso blog você encontra uma série de artigos e também no YouTube uma série de vídeos e muito conteúdo importante sobre a AppSec. E não deixe de conferir, a gente vai deixar os links aqui na descrição do episódio. Para começar, Gabriel, gostaria que você falasse um pouco sobre você, como você chegou até esse formado em redes de computadores, né, como especialista em segurança. Fala um pouco sobre a sua trajetória. Bom, Gabriel, show. Primeiramente, queria agradecer, né, tanto o teu convite aí para poder participar desse podcast. Eu acho muito importante que a gente tenha essa troca de informações. Então, parabenizar também pelo trabalho que tu e a tua equipe fazem aí, porque eu acho que é muito importante que a gente não detenha o conhecimento só para si, né? Eu acho que sempre penso nisso, estudo algumas outras áreas de atuação aí também. E em todas elas a gente fala que o conhecimento, o que é rico dele é que ele não fica armazenado. Então, parabéns aí pelo trabalho, tá? Bom, falando um pouco aqui, dando uma introdução da minha carreira, né? Eu comecei na área de tecnologia, na verdade, quando eu era adolescente mesmo. Eu me interessava muito com essa parte aí de tecnologia, me identificava também com a parte de esportes naquela época e quase cheguei a fazer educação física, por incrível que pareça. Mas eu tinha mais domínio da tecnologia na época, tinha mais essa questão aí de paixão pela tecnologia, acabei entrando no curso, como tu comentou, de redes de computadores, a partir daí tive uma cadeira de segurança, né, na época, porque a segurança ela acabou tomando um corpo hoje que é diferente, né, e quase que independente aí da parte de infraestrutura, mas ela sempre começou nos primórdios aí na parte de infra, de TI, enfim, né, e hoje a gente vê que é muito mais do que isso, né, então assim, naquela época eu tive essa interação, eu acabei gostando aí e depois me especializando e em contrapartida eu trabalhava na Federação das Indústrias que tu comentou na época, eu trabalhava com infraestrutura no começo e surgiu a oportunidade de fazer um projeto, tocar um projeto de política de segurança, na época, acho que, se eu não me engano, em 2013, mais ou menos. E aí, quando culminou com esse meu interesse, com a especialização que eu comecei, de engenharia de redes de segurança, e a partir daí eu comecei a me especializar em crimes cibernéticos, agora eu terminei uma pós também em direito digital e estou sempre estudando aí sobre os temas, né? Começou a parte de LGPD, privacidade agora, em 2018 aqui no Brasil, eu fui atrás para me especializar, para implementar dentro das empresas que eu trabalhei. Trabalhei no Ministério Público de Santa Catarina, aqui eu sou de Florianópolis, né? Então, eu trabalhei aqui com um escritório de proteção de dados, né, e privacidade de dados dentro do Ministério Público. E hoje eu vim trabalhar na IP Trust Tecnologia, que é uma empresa aqui de Florianópolis,
em atuar como head de segurança da informação e privacidade. Então, é mais ou menos um resumo aí da carreira, mas começou tudo pela paixão mesmo, eu acho que da questão da tecnologia. Ótimo. E o que seria então esse conceito que a gente abordou aí na introdução, né? Essa ideia de você pensar a privacidade por design, como que surgiu isso? É, a gente conversou antes da gravação já sobre a Anne Kavanagh, né? Eu não sei como se é essa a forma de pronunciamento correto, né? Pronunciação correta do nome dela, mas é aí uma pessoa que introduz esse conceito e que hoje a gente debate muito, principalmente em questões de legislação, né? Como se você fala de LGPD, a gente fala de privacidade, e isso acaba aí atravessando o tema de desenvolvimento de produtos digitais. Com certeza. É bom, falando um pouco dessa questão, né? Vamos lá. Aqui no Brasil, né, gente, começou a parte de privacidade, tocar no tema de proteção de dados lá em meados de 2018, que quando foi legislada, quando foi colocado em vigor, não, porque teve um período de 2 anos, né, que a gente chama de vacatio legis, que é para as empresas se adequarem, mas em 2018 foi quando foi sancionada a lei, e as pessoas tiveram acesso à lei. Então, aqui no Brasil é muito recente essa questão de privacidade. Ela veio muito forte com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nos países da Europa, principalmente, né, em outros países que já têm isso, para vocês terem uma ideia, a Argentina aqui da América Latina tem uma lei de privacidade sancionada desde 2002. Né? Então a gente tem muito tempo aí, Argentina e Uruguai, muito mais tempo que o Brasil, por exemplo, aqui na América Latina. E a gente acabou criando essa lei aqui no Brasil por causa da GDPR, né, que é a legislação lá da União Europeia, que na época que ela foi sancionada, antes de 2018, ela acabou criando alguns entraves, mais ou menos, comerciais para os países que não tinham uma lei de privacidade, que não atuavam em privacidade de dados. Então ela começou nesse cenário aí um pouco a toque de caixa para poder fazer essa lei, e a partir daí se criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a lei entrou em vigor com sanções disciplinares, enfim, né? Então tem todo esse cenário. E o tema Privacy by Design, né? Ele é um tema bastante voltado para quem trabalha com a PSEC, né? Para quem trabalha com DevSecOps, para quem trabalha com desenvolvimento, porque o core, é a essência de a gente ter a privacidade, né? Desde do início de tudo, né? Eu vou criar um produto, eu vou criar um app, eu vou criar um site web, por exemplo, eu tenho todo esse cenário relacionado com eu pensar nisso desde a concepção. Né? Então eu tenho essa questão aí do design, né? de embarcar no design do produto, essa questão aí do Privacy by Design. E só um adendo, né, que antes de comentar sobre essa questão do Privacy by Design, como framework mesmo, que eu já vou comentar sobre isso, né, o privacy, gente, é diferente da segurança. Né? A gente tem conceitos separados. Por mais que a privacidade, a LGPD, enfim, a GDPR, né, elas cobrem segurança, porque não dá para fazer privacidade sem segurança, porque é uma lei de proteção de dados, enfim, né, o próprio nome dela já diz. Só que se tu implementar só a segurança, como as normas dizem, por exemplo, ou a parte de security, tu não está complementando toda a privacidade. A privacidade ela tem um contexto de, por exemplo, usar somente os dados pessoais necessários, ela tem um contexto, por exemplo, de transparência, de dar acesso aos titulares dos dados. Então tem uma questão aí quase que jurídica, antes de a gente comentar, da própria segurança. Então a segurança é imprescindível para a privacidade? Sim, ela é imprescindível, mas ela acaba não sendo um todo. Né? Eu falo muito que a segurança ela vem muito antes da privacidade. A gente já existia segurança da informação, a parte de cibersegurança, desde muito tempo antes de vir a privacidade no Brasil, enfim, em outros lugares, tá? Mas agora a privacidade ela traz um conceito de dado pessoal. Antigamente a segurança das empresas, né, o security by design, enfim, ele vinha num contexto de proteger dados corporativos, de proteger dados de mercado, dados de código, enfim, né? E hoje se tem essa preocupação com dados pessoais. Então, a privacidade, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trabalha somente com dados pessoais, com dados de cidadãos, né? E também nessa questão aí de dados de titulares, né? Que é o mais correto comentar. E aí vem esse conceito. Privacy by Design. O que quer dizer o Privacy by Design? É um framework, na verdade, que a gente estava comentando ali nos bastidores, né? Foi criado pela doutora Anne,
que o Gabriel até comentou, e ela vem com essa criação do framework Privacy by Design desde da década de 90, para vocês verem como isso é antigo, né? Só que isso foi tomar corpo e foi conhecido pelo mundo lá em 2010, quando ela apresentou isso numa conferência, né, que eu tenho até anotado aqui, a Conferência Internacional dos Comissários para a Proteção de Dados e Privacidade, né, a 32ª que ela apresentou, e eles homologaram isso como um framework realmente para atender a privacidade do que diz a lei. Porque se tu pegar a LGPD, por exemplo, que é aqui no Brasil, ela não fala que você tem que ter privacy by design. Ela fala o seguinte, você tem que ter privacidade lá no artigo 46, né? O artigo 46, inciso... Caramba, ele tá com o artigo na mão mesmo, olha. Eu anotei aqui, né, para trazer para vocês, né? O artigo 46, parágrafo 2º, fala das medidas de segurança que têm que ser aplicadas desde a concepção de um produto ou um desenvolvimento. Né? Então, ela criou esse framework que atendeu muito bem esse parágrafo e atendeu a GDPR. Né? Então, o pessoal reconheceu isso mundialmente como o framework principal aí para tu implementar a privacidade desde a concepção de um produto, enfim, né? Perfeito. Eu acredito que a privacidade, a gente fala de privacidade, talvez é muito na ideia digital, mas a privacidade ela é algo muito antigo, né? Por exemplo, a privacidade ela está na nossa Constituição, a privacidade ela está ali na ONU, por meio da base dos direitos humanos, e hoje a gente vem rediscutir a privacidade e readaptá-la, né, dentro do nosso contexto e da forma como que as dinâmicas sociais elas mudaram. E acho que 3 pontos me chamaram muita atenção quando eu fui ver sobre esse framework, é de que, primeiro, ela fala que você precisa pensar na privacidade, na proteção de dados logo no início, né? Que isso é uma preocupação muito no final. E, de certa forma, a segurança também, a segurança das aplicações, ela tem essa tendência, né? Esse resquício da ideia do waterfall de você colocá-la apenas no final também. Então, ela acaba, de certa forma, complementando e também reforçando a ideia de você trazer a segurança logo para o início. Outro ponto é de você pensar a privacidade além das legislações, além das regulamentações, é pensar ela como uma premissa básica, um padrão que tem que percorrer todo o ciclo de desenvolvimento. E isso também é interessante, por quê? Que eu percebo que quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de proteção de dados, recai-se muito sobre a ideia de, vamos seguir o compliance, seguir aí as leis. E, na verdade, as leis elas estão mudando de acordo aí com as formas de ataque, enfim, as formas como as violações também elas vão evoluindo. Então, a gente sempre precisa pensar além da lei. Obviamente, é importante você tentar cobrir todas as exigências, mas sempre estar aberta aí a ter outras exigências a cobrir, porque muitas coisas estão surgindo. Esses pontos me chamaram a atenção, que inclusive ela traz depois uma ideia de princípios, né, para você poder entender essa privacidade, para você também implementá-la. Porque a gente, por exemplo, vou adotar uma proteção de dados, vou adotar, sei lá, algumas medidas para proteger os dados da minha aplicação, do usuário que fica armazenado na minha aplicação. Mas às vezes não é só isso, você precisa, por exemplo, aí tem o primeiro princípio que é bem legal, que é o da proatividade. Você precisa ser proativo e não reativo. E isso, de certa forma, acaba influenciando numa ideia disruptiva de você transformar culturalmente ali o time, né? De você transformar a forma como o time gerencia os dados na sua aplicação. Não sei se você consegue também pensar nos outros princípios, que para mim é muito de cultura. Claro, mas sem sombra de dúvidas, eu acho que desde a segurança, né, até a privacidade, a gente tem um desafio muito grande que é cultural, né, porque é uma coisa que foi implementada agora, por exemplo, né, e a gente tem realmente que trazer essa cultura, não só para os profissionais de desenvolvimento, que a gente já pode comentar um pouco, mas para os próprios titulares, né, cada um de nós, por exemplo, é um titular, e hoje, a partir da lei, tem direitos de exigir, por exemplo, de um software ou de uma empresa, por exemplo, o acesso aos dados pessoais, a exclusão dos dados pessoais. Então, imagina um desenvolvedor hoje que está desenvolvendo um aplicativo, que está desenvolvendo um software web, enfim, né, que seja. Ele está fazendo esse desenvolvimento, né? O quanto ele conhece, por exemplo, da LGPD para atender os princípios que tem lá no artigo 6º. O que fala os princípios do artigo 6º? Somente os dados necessários têm que ser coletados. Opa, eu não posso coletar dado excessivo, então a aplicação tem que ser preparada para isso. Né? Ela tem que ter uma justificativa para coletar os dados, ela tem que atender o princípio da segurança, opa, criptografia, opa, gestão de acesso,
por exemplo, né? Ela tem que atender o princípio da necessidade, né? O que é o princípio da necessidade? Somente os dados necessários precisam ser utilizados, né? O princípio da transparência. Por que de uma hora para outra todos os sites agora estão com a política de cookies e a política de privacidade, né? Isso foi recente por causa da leis de privacidade. As leis de privacidade cobram a transparência. Para que meus dados estão sendo utilizados, né? E chega um momento até, inclusive, né, de a gente começar a alocar, né, a ter bases legais para tratar o dado. Então, por exemplo, uma pessoa está desenvolvendo um software, né, e ela trata dados de saúde. Os dados de saúde ou dados de criança, por exemplo, que tem um artigo específico na LGPD, eles têm que ser tratados de uma maneira diferente. Né? E se tu usa esse dado, daqui a pouco tu vai precisar, por exemplo, pedir o consentimento. Estou dando um exemplo hipotético, né? Pedir o consentimento. O software tem que estar preparado para pedir esse consentimento. Não faz sentido eu pedir um consentimento manual se aquilo é um software. Então, eu estou entrando nesse princípio aí de como os desenvolvedores agora têm que ter essa cultura para que consigam aplicar na prática o Privacy by Design. Óbvio, extrapolando a lei com mais questões, né? E eu já vou explicar como talvez a gente consiga fazer isso, que é uma maneira muito simples, mas assim, também conhecer a lei, né? De ver essa questão cultural da lei. Opa, o que eu tenho que ter agora para que meu software já saia preparado, não só com segurança, mas com esses princípios aí que a LGPD cobra das empresas e cobra de quem faz software, enfim, né? Eu acho que antes de entrar nos 7 princípios da lei da doutora Anne, né, que eu acho muito interessante a gente tocar nesse ponto, eu acho que o que as pessoas têm que pensar, o primeiro de tudo que elas têm que pensar na hora de fazer um desenvolvimento ou na hora de proteger os dados, de ter a privacidade de dados, né, pensar que o titular é o centro. Né? O que eu queria, por exemplo, eu sou o titular, né? O que eu queria num software, por exemplo, para proteger os meus dados? Como eu me sentiria confortável? Porque as leis de privacidade agora, elas estão num conceito de não proteger tantos dados da empresa. É óbvio que tem que proteger, né? Mas eu digo, elas têm um conceito de proteger o dado do pessoal, do titular, meu CPF, meu RG, minhas características, minha biometria, que é um dado sensível, né? Como que eu me sentiria confortável que as empresas estivessem tratando dos meus dados? Eu acho que esse é o pensamento. Né, que é um pensamento que extrapola a lei, é quase uma filosofia da privacidade, né? Como que eu queria que os meus dados, eu titular como ponto focal, eu titular como holofote, né? Eu sou o dono do dado pessoal agora. Né? Como que eu queria que o software tratasse meus dados? Eu acho que se pensar isso já é um bom caminho, já extrapola um pouco aí o que a gente tem de leis, né? E a doutora E, então, falando da questão dos princípios, né? Do framework que ela criou, do Privacy by Design, ela tem uns princípios muito interessantes. O Gabriel comentou aí do princípio proativo, né? Que seria basicamente a gente ter essa proatividade e não deixar para depois, né? Porque depois é muito custoso. Quando acontece um vazamento, né? A gente vê as empresas perdendo imagem, elas perdendo. Tem um impacto muito grande, né? Que já poderia ser de maneira comedido, por exemplo, já poderia ser contido se a aplicação já saísse com privacidade desde o início, se ela já saísse com segurança desde o início. Então, é esse conceito que ela bota como até uma filosofia aí, que é um dos princípios do framework dela. Outro princípio que fala aqui, que eu comentei aí mais ou menos na questão titular, privacidade por padrão, né, que a gente chama de privacy by default. Né, o privacy by default é diferente do privacy by design. Né, o que é o privacy by design? É o todo. O privacy by default é o seguinte, o meu software, ele já tem que, por padrão, ser proativo para que os usuários já venham com o mínimo de informações possível. O titular, por exemplo, ele tem que permitir que compartilhe o dado dele. Né? E por padrão, isso não tem que ser implementado. Por padrão, isso tem que estar restrito. E ele sim toma ação de ir lá e fazer o compartilhamento. Então, assim, por padrão, o compartilhamento não deve ser aberto e ele vai lá e restringe. Por padrão, o compartilhamento deve ser fechado e ele, se quiser, né? Eu vejo como titular, ele tem que ser o dono, ele tem que ser o mandante, né? Ele, se quiser, ele vai lá e compartilha aquela informação. Então, o software sempre nesse pensamento de privacy by default, né? Eu compartilho o mínimo possível e o titular manda se ele quer ou não fazer aquele compartilhamento de dados, né? Outra coisa que fala aqui, né? A privacidade incorporada no design de uma maneira holística, integrada, criativa, né? Uma maneira integral, por exemplo, de toda a estrutura de produto ou serviço, né? Não é só serviço, não é só software, é produto também como um todo, seja ele físico ou digital, né? Porque a lei não tem essa distinção, tá? Ela ser incorporada por padrão no design. Então, numa esteira de desenvolvimento, por exemplo, né? Nessa questão, a gente já incorporar uma equipe ou
a própria cultura, que a gente já consiga sair nessa esteira pensando em privacidade, né? Já ir aderindo relacional com isso. Outra coisa que é muito interessante, né? Que às vezes a gente tem um princípio aqui de total funcionalidade, tá? Por que esse princípio é interessante? Porque quando saiu a lei, muitas pessoas pensaram o seguinte: opa, a partir agora da privacidade eu não vou poder fazer mais nada, né? Eu não vou poder compartilhar nada, sabe? Eu vou ter que pedir consentimento para tudo. Isso está errado, né? O próprio princípio da total funcionalidade, ela fala o seguinte: a privacidade ela não deve restringir uma funcionalidade, né? O ideal é que fosse o seguinte: a funcionalidade ela fosse implementada de maneira segura, de maneira privativa, mas que ela não restrinja, que ela não barre uma inovação, que ela não barre, por exemplo, uma implementação, né? A segurança da informação, a segurança de dados, ela deve somar as funcionalidades do projeto, né? E não barrar. Sim, Né? eu até faço parênteses nisso, porque claro. a gente fala muito também de você, não só desenvolvedores, mas as pessoas de produtos também terem conhecimento de AppSec, e aí também a gente fala aí de privacidade, porque são as pessoas que concebem, criam, né, as funcionalidades do produto, e às vezes é necessário ter essa consciência de que talvez seja necessário criar mais uma etapa ali dentro do produto, para que você, por exemplo, possa criar essas alternativas para o usuário compartilhar as informações dele ou não. E isso também acaba complementando a ideia de segurança, né? Como que o usuário ele precisa, às vezes, passar por etapas para ele estar seguro ali na aplicação. Então é interessante como que as duas acabam conversando nesse sentido. Não, é um exemplo interessantíssimo, tá? Eu acho que assim, ó, às vezes tu precisa realmente criar alguma coisa para, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? A transparência, por exemplo, né? Eu pego muito e-commerce aí que tem na internet, esses bem famosos aí que a gente compra bastante coisa lá, que começaram a criar perfis ali dentro ou segmentos ali dentro para expor a privacidade para o usuário, né? O princípio da transparência fez com que eles tivessem uma necessidade de mostrar e de fazer que eles controlassem aquilo. Né? Então, não é barrar as coisas, é que o titular ele acaba sendo o decisor agora. Ele vai lá dentro de uma sessão, de um segmento dentro da plataforma, e agora ele consegue lá fazer os cheques dele, colocar os compartilhamentos. Então, isso é muito bacana. Não é a questão de barrar, é que permitir com que ele decida. Agora, seria basicamente isso, né? O Privacy by Design tem um princípio aqui, que é o quinto princípio também, que fala de segurança fim a fim, segurança ponta a ponta, né? Como eu falei para vocês, a privacidade ela é um contexto grande, né? Que vem a parte jurídica, que não vem só a parte de segurança, mas aqui dentro está contida a segurança, porque as leis de privacidade elas trazem segurança. No artigo 46 da LGPD fala que o controlador, né, que é quem controla a empresa que controla, por exemplo, o dono do aplicativo, enfim, né, nesse caso específico, ela deve ter meios técnicos e administrativos para garantir a segurança de dados dos titulares. Então aqui vem o princípio, segurança fim a fim. Não é só no final, como foi comentado pelo Gabriel, né? Sem segurança, gente, não é possível ter privacidade. Então a gente tem que ser, desde a concepção, fazer aquela esteira de DevSecOps, né? Para poder implementar a segurança desde o conceito aí, desde o princípio, né? E de ponta a ponta, né? Que seria essa questão, né? Bom, aqui fala também um princípio aqui, que é o sexto princípio, né? Da questão da transparência. Como eu comentei com vocês, a própria LGPD, a própria GDPR, elas cobram a transparência. O usuário, sendo o ponto focal agora, ele quer saber o porquê que ele estão coletando os dados dele. Ele quer saber quais dados estão lá dentro. Ele quer saber para que vai ser utilizado. E ele tem todo o direito, agora, nesse momento, de fazer isso, porque ele gostaria de reclamar aquilo ali. Ele gostaria de contrapor, por exemplo, né? Ele gostaria que os dados dele não tivessem numa nuvem internacional, por exemplo. Então, ele tem alguns direitos agora que precisam ser cumpridos com o advento aí da privacidade. Então, assim, conseguir demonstrar essa questão de uma maneira transparente, né, que é um dos princípios. Então, assim, por que eu comentei ali da questão das políticas de privacidade? É um jeito muito bacana aí de mostrar a transparência para os usuários, né? Às vezes lúdico, às vezes, enfim, né, numa forma gamificada, não sei, né? Aí vai da criatividade aí das pessoas, mas é garantir essa questão de demonstrar transparência, né? Com certeza. E isso de você criar essa transparência faz com que crie uma confiança também entre o usuário e o produto. E quando a gente fala de um produto seguro, né, é um produto que traz confiança para o usuário. Então, os dois conversam também nesse sentido.
só complementando. Não, perfeito, e daqui a pouco, né, poderia criar, inclusive, uma competitividade de mercado ou algum tipo de marketing em cima disso, em cima da privacidade, por que não? A gente vê aí umas propagandas agora na TV, a gente nunca teve, né? E agora na TV a gente vê algumas propagandas de alguns bancos, por exemplo, ou de algumas aplicações, alguns criadores aí de smartphone, por exemplo, fazendo propaganda em cima de privacidade, né? E veja como é interessante, eles agora adotaram isso, né? A privacidade ela não é mais uma questão a mais, tá? Ela é uma questão hoje primordial. Mas por que não fazer um marketing em cima daquilo se as outras empresas daqui a pouco não estão fazendo, né? Então, que deveriam estar fazendo, todo mundo deveria, né? Mas, enfim, tem essa questão aí em cima disso também, né? E a questão de respeito pela privacidade do usuário. Vejam só, esse é o sétimo, né? Respeito pela privacidade do usuário. Nada mais é do que eu comentei, né? Se colocar como titular, né? Eu sou o titular agora, por exemplo, eu agora sou o titular, como que eu gostaria que a empresa XYZ ou que a questão do aplicativo tratasse meus dados? Como ele deveria ser armazenado de maneira segura, por exemplo, né? Atendendo os princípios que tem na lei, lá no artigo 6º da lei fala os princípios, então, como atender aquilo? Né? O que vai ter de funcionalidade para atender que o software tenha transparência, que atue de maneira segura, que tenha, por exemplo, prestação de contas, que é uma questão dos princípios que, como é que eu vou prestar contas disso depois se alguém precisar, né? Então tem uma série de coisas aí que precisa, né? Então consentimento, né? Quando tiver um consentimento, por exemplo, como eu vou pedir esse consentimento, né? Eu vou dar um cheque lá para o usuário, aí eu entro na lei e vejo assim, por exemplo, o consentimento. Existe um artigo, que se eu não me engano é o 8º, que fala só do consentimento, tá? E no consentimento fala o seguinte, o ônus da prova do consentimento é da empresa, então ela tem que registrar o consentimento. Esse é um ponto, né? Não pode existir vício de consentimento. Sabe o que é o vício de consentimento? É o checkbox ali marcado por padrão. Não pode, ele tem que ser desmarcado e o usuário tem que ir lá e marcar. Porque ele tem que fazer a ação de marcar para poder provar que foi ele que teve a iniciativa de marcar e aceitar o consentimento. Né? Ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, por exemplo, o usuário aceitou o consentimento agora, beleza? Daqui a 2 dias ele não quer mais o consentimento. Tem que ter um meio do software, por exemplo, dizer que ele não quer mais o consentimento e parar de tratar os dados dele. Né? Então veja todo o back-end aí que tem que se formar, por exemplo, para que os dados sejam eliminados, para que os dados parem de ser tratados, para que percam o vínculo quando ele foi lá, entrou na aplicação e desmarcou o checkbox do consentimento. Então isso tudo é uma preparação de privacidade na hora que a gente está falando de design. O próprio sentar, por exemplo, e ver as necessidades do negócio, lá que fala da esteira de desenvolvimento, né, de ir atrás desses requisitos, isso é um requisito legal, inclusive, né, que precisa ser considerado na hora de a gente fazer o design de um software. Né? Então, vejo que interessante. Né? Perfeita a explicação. E eu pensei aqui agora, né? Você comentou que existem dados que são não mais sensíveis, mas que têm tratativas mais distintas em relação a outros, por exemplo, como dados de crianças, né? E aí a gente pensa assim como desenvolvedor, tá? Eu faço ali uma conexão com o banco de dados, mas é uma conexão com o banco de dados para poder pegar dados de produtos, não dados de pessoas. Mas nesse mesmo banco de dados tem ali uma tabela com dados de clientes, dados de crianças, enfim. E é interessante pensar que a aplicação, e aí você está fazendo esse olhar holístico, né? Se uma pessoa faz um SQL injection e ela, de certa forma, ela concatena tabelas, ela faz um ataque ali que ela consegue juntar as duas tabelas, ela consegue pegar dados de tudo. Ela vai num campo ali para você pesquisar produtos, ela consegue pegar dados dos clientes, que não tem nada a ver com aquilo. Então, eu acho interessante porque, de certa forma, você pensar na segurança da sua aplicação, ela também acaba te ajudando a proteger de todas esses possíveis ataques, né, e possíveis ameaças. E aí já entrando na parte mais prática, né, como que a gente consegue implementar? Agora acho que a gente já entendeu o que é privacidade, proteção de dados, a parte assim mais filosófica e conceitual, mas aí como que a gente coloca isso na prática? Aí eu trouxe aqui alguns pontos, né, para a gente poder discutir. O primeiro deles seria treinamento, que seria essa parte de conscientização. E você faz treinamentos? Como que você lida com essa parte aí de awareness? Não, vamos lá. A gente aqui, eu particularmente acabo atuando como consultor em algumas vezes da parte de segurança, né, e de privacidade, né. Inclusive é interessante o ponto que tu comentou das crianças ali, porque a gente pegou
uma empresa de software de educação, por exemplo, né, e tinha muito dados de criança. E o jeito que a aplicação estava construída, por exemplo, ela criava uma tabela com vários dados desnecessários, por exemplo, que precisava, que eles queriam trazer só um segmento do dado, mas acabavam trazendo todo o dump ali dos dados que vinha dado de, enfim, de criança, de adolescente, né, e inclusive dados de biometria, dado sexual, por exemplo, assim, dado de atestado médico. Então já entra um caminhão de dados que poderia ser, se a aplicação fosse construída de uma outra forma, poderia ser segmentado, né? Eu acho que essa é a palavra, porque se for feito no SQL Injection, ele vai pegar todos os dados que nem tu comentou, né? E tem uma outra coisa importante também, que é a questão dos logs, tá? E não esqueçam também de tornar isso auditável. Eu acho que os logs é muito importante para, por exemplo, o titular ele tem o direito de pedir a exclusão dos dados, né? E a autoridade nacional ela pode, em determinado momento, perguntar se realmente os dados foram excluídos ou não. Estou dando um exemplo hipotético, né? Como que tu loga isso na aplicação? Tu consegue logar, por exemplo, tua aplicação está logando que tu fez uma exclusão de dados, por exemplo, ela está logando uma questão de segurança, enfim, né? É uma questão de pensar aí nos logs, mas também os logs, em determinado momento, podem ter dados pessoais, né? Então, assim, o que eu devo mostrar, né, numa questão de logs, por exemplo? Então, essa questão de planejamento disso, né, da questão dos logs, da questão que eu nem vou comentar, né, de separação, por exemplo, de uma base de homologação, uma base de produção, e que ela for descaracterizada, por exemplo, né, que a gente chama na questão da LGPD de pseudonimização, né, existe o conceito de pseudonimização e anonimização, né, então a própria lei traz isso, né, que a gente vê no desenvolvimento de software como descaracterização, né, o pessoal comentava sobre essa questão. Então, essas práticas têm que ser habilitadas, né? Mas, enfim, isso aí é uma questão aí bem interessante que deve sim ser feito na questão do produto, porque senão tu não consegue implementar até depois, né? Porque depois de um software construído, para modificar, é muito mais custoso de fazer isso, né? Então, a gente tem realmente também essa questão de custo, né? E, bom, falando de uma questão prática aí de implementação, né? Existe uma metodologia de implementar essa questão do Privacy by Design, que é muito interessante, que foi criado pela autoridade norueguesa, né? Então, depois que teve o framework do Privacy by Design da doutora Anne, né, uma autoridade que é como se fosse a autoridade aqui do Brasil, mas é da Noruega, né, ela pegou esse Privacy by Design e fez alguns pontos aí, algumas questões práticas para poder implementar. Então, eles criaram um guia, também está na internet, se vocês quiserem pegar, né? Um guia está em inglês, se eu não me engano, então dá para ler tranquilo. Tá na internet para vocês pegarem, tem um guia ali de passo a passo de como fazer. Depois eu vou comentar uns guias brasileiros também que existem, que a NPD fez, tá? Mas o primeiro que tu comentou, Gabriel, a questão da cultura, né? Do treinamento, realmente, eu acho que é o ponto focal de tudo, né? É a gente se conscientizar como um profissional e a parte de quem desenvolve software, enfim, as equipes, né? Os colaboradores, enfim, se conscientizar dessa questão da privacidade. Né? Inclusive, né, nesse guia que eu comentei, tem um checklist de exemplo, para que a gente possa traçar um checklist para fazer isso. Né? A gente faz treinamento com equipes diversas, principalmente quando a gente faz consultoria. Né? A gente sempre faz consultoria e pega o pessoal da TI de uma maneira diferenciada do resto dos colaboradores da empresa, porque é uma questão de como eles estão trabalhando na criação, né? Nessa questão de design, é um treinamento diferente. Eles precisam ter uma cultura, um aculturamento diferente para ver o quão importante que é isso também para que a empresa daqui a pouco não sofra uma sanção, enfim, né? Então, acho que a cultura, tomar consciência em tudo, é sempre o primeiro passo, né? Eu tenho que tomar consciência para desdobrar em uma ação. Né? Então, perfeito, eu acho que o treinamento aí, a parte consciência, de cultura, eu chamaria de cultura mesmo, porque essa questão aí eu acho importante, tá? E eu tenho talvez uma pequena crítica para fazer, e não sei como é aí onde vocês moram, mas aqui em Florianópolis, na parte de Santa Catarina, principalmente, né? Os cursos de desenvolvimento aqui, eles não trazem tanto esse aculturamento de segurança, tá? E aí é uma crítica aí construtiva para quem talvez escute esse podcast aí que trabalha nessa questão de coordenação de curso, alguma coisa assim. Precisa, gente. A maioria, né? A maioria ali que a gente vê, um dos mais importantes pontos de vulnerabilidade são os softwares, né? Se vocês pegarem o ASP Top 10 lá, tem um monte de SQL Injection, que o Gabriel comentou, ele foi descoberto lá em 2000. E ainda sai aplicação, né, nova com SQL Injection. Isso não pode mais acontecer, né? Porque aí cai por terra. Se a infraestrutura, por exemplo, tiver bem ajeitadinha, né? E aí tem um SQL Injection lá, ele vai lá e entra pelo SQL Injection. Então, assim, eu acho que o pessoal de dev
deveria ter uma cadeira específica de segurança. Isso não acontece, pelo menos aqui não acontece, né? Não sei se tu quer comentar como é Em que é São isso. Paulo. Em São Paulo também não, é muito raro assim você ver algum curso que tem alguma capacitação em segurança junto com o desenvolvimento. E é algo que realmente precisa mudar, porque segurança hoje tem sido cada vez mais importante. A ideia é não se tornar silos, né? Porque, se eu quero aprender segurança, faço o curso de segurança, mas não. Exato. Desenvolvimento precisa também ter essa ideia de segurança. E aí, dentro de segurança, a gente fala de vários temas e entra dentro aí privacidade, obviamente, que é outro tema muito complexo, que eu acho que é importante ser abordado, sim, num curso de desenvolvimento. Engenharia de software, né, especificamente. A segurança, né, Gabriel, ela vem, como eu comentei, ela vem lá de uns tempos ali antes da privacidade, né? Então, vejam, se a segurança não está no curso, imagina a privacidade que é nova, né? Que a gente está tocando no assunto agora. Então, assim, é mais uma crítica aí benéfica e construtiva, né? Não quero fazer nenhum tipo de polêmica, mas assim, eu acho que precisa, né? Porque senão depende muito da iniciativa. As pessoas, por exemplo, saem do ensino médio, por exemplo, estou chutando aqui, né? E vão para uma faculdade, para um técnico, por exemplo, né? E elas não sabem que precisam estudar segurança. E o curso também não traz isso para ela. E daqui a pouco ela está desenvolvendo sem segurança, porque ela não despertou para isso, né? Então, pelo menos despertar, né? Eu acho que é bem nessa questão de cultura, né? É tomar consciência para que as pessoas vão atrás disso. Enfim, né? Também tem essa questão, né? Eu acho que e também existe um pouco de conhecimento em relação à privacidade, mas muito desse alarmista, assim, de LGPD, tipo, a empresa pode receber uma multa, e aí tem esse medo. Eu acho que tudo que é base de medo, ela não cria sustento, né? Então, eu Sim. acredito que é importante ter essa ideia de conscientização, de você construir uma aplicação segura que respeite os dados dos usuários. E também, obviamente, respeite aí os dados da própria empresa. Então, a ideia é até você trazer um lado mais humano mesmo na hora de você desenvolver, porque você está lidando com pessoas e essas pessoas elas podem ser impactadas dependendo da forma como você constrói ali um banco de dados, a relação com o banco de dados, enfim, como você constrói a aplicação como um todo, né? E aí você comentou algo sobre, por exemplo, lidar com essas questões logo no final exige com que você mude toda uma estrutura, e isso gasta muito tempo, gasta muito dinheiro, é um ônus muito alto para a empresa. E isso é dos conceitos de shift left, né? Você trazer a segurança para o início, porque você traz economia para a empresa. Uma das atividades do início é a parte de design, que é a modelagem de ameaças, que também é outro processo super importante, você fazer, a partir disso, o levantamento de requisitos de segurança. E isso existe também para a privacidade, né? Existe essa ideia de você pensar nos requisitos a partir de privacidade. Com certeza, é um ponto bem interessante, tá? Os requisitos, assim, acho que ele combina muito com, por exemplo, análise de risco, né? Quais os requisitos, por exemplo, mas não só de segurança, existem os requisitos de segurança, sim, né? Que vem como Security by Design lá que a gente comentou, né? Mas, por exemplo, alguns exemplos de requisitos aqui que a gente pode embarcar na questão de privacidade, né? Quais categorias de dados pessoais, por exemplo, vão ser utilizados? Né, dentro daquela aplicação. Que informações podem ser obtidas sobre os indivíduos, por exemplo, através daquele aplicativo? E como que a gente faz isso? Através de um mapeamento de dados. Quando a gente vai fazer consultoria, por exemplo, de privacidade, a gente analisa como um todo. Né? Então, a gente tem um papel hoje, que é interessante comentar aqui, que é o DPO, né? Que é aqui no Brasil o oficial de proteção de dados. Né? Ele foi colocado lá como oficial de proteção de dados. Na lei fala encarregado de dados, mas na questão de trabalhista, ele foi colocado como oficial de proteção de dados. Né? Chamar essa pessoa, né? Essa pessoa tem que estar presente, né? Ou a equipe de gestão, por mais que ela seja de compliance ou de governança, enfim, ela tem que estar presente nessa questão de requisito de um novo produto, né? Porque ela tem que dar opinião ali junto com os desenvolvedores para ver, poxa, quais dados ali tem ali, né? Eles traçaram, por exemplo, um mapeamento de dados. Então, vamos pegar esse mapeamento de dados que foi traçado com os setores da organização, por exemplo, né, com os dados que eles têm dos titulares, dos clientes, dos fornecedores, enfim, porque tudo é dado pessoal, né? E vamos ver o que vai para dentro dessa aplicação nova. Então, quais são os requisitos? Qual a base legal que vai ser utilizada? Como a gente vai cumprir a transparência? Como a gente vai cumprir o princípio da necessidade? Enfim, então fazer esses requisitos, desses requisitos da lei, por exemplo, ou da privacidade, como os requisitos do próprio produto, né? Do próprio produto que está sendo lançado. Então, na hora de fazer os requisitos, né, também trazer essa questão legal, essa questão extra também que tu comentou, essa questão de empatia do que o titular quer que esteja ali dentro, enfim, eu acho que é um ponto depois do treinamento da consciência, do aculturamento, trazer essa questão dos requisitos, né? Mas além de requisitos,
Acho que é importante mencionar aí a OASP, para a segurança, a OASP ela define aí o documento ASVS, que traz aí os requisitos de segurança que todo mundo que desenvolve precisa conhecer, e traz uma ideia até de checklist, como você comentou, que aí você vai olhando ali, eu sigo isso, e aí obviamente tem níveis de critério para cada tipo de aplicação, com o tipo de dados que ela acaba, então, é, armazenando, enfim, é bem interessante. Eu acho que é um documento muito importante para consultar para quem faz o levantamento de requisitos de segurança. E para essa parte de privacidade, qual é o documento que você recomenda? Assim, tem algum projeto, algo que você indique? Então, né, nessa questão de privacidade, né, a própria autoridade nacional, tá, ela tem guias, né, que ela já criou. Então, se digitar no Google ali guias de operação ou guias de privacidade da ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem alguns guias ali muito interessantes. Por exemplo, eles criaram um guia de segurança de aplicação web, né, de requisitos de segurança de aplicação web. É bem interessante, é um guia extenso, por exemplo, acho que tem mais de 40 páginas aí, só de requisitos para segurança de aplicação web, segurança de apps mobile também. Tem um guia lá que eles fizeram. Tem um guia de security para APIs, que eu acho que também é interessante. Então tá bem completo, tá? Eles têm guias muito bem estruturados lá no site da NPD, da Autoridade Nacional, que são guias totalmente em português que falam da LGPD, como implementar a LGPD nesses casos. E tem um novo agora, no dia 18/10, foi antes de ontem, né? No caso aqui, a gente está gravando no dia 20, então no dia 18/10 de 2022, lançaram um guia de cookies, né? De como que tem que ser o tratamento de cookies dentro de uma aplicação ou dentro de um site. Né? Então também tem esse guia aí também voltado para isso. Não existe um guia de privacy by design ainda, tá? Mas eu acho que no futuro aí, né, a NPD vai trazer esse conceito aí de privacy by design, apesar de a lei já falar e já ter esse guia da questão norueguesa, né, da autoridade norueguesa que eu comentei, que já pode ser utilizado, mas eu acho que a própria página da NPD ela tem essa questão de guia. E tem outros guias, tá? Para quem se interessa aí por guias relacionados a mapeamento de dados, o SysControls está lá, tem um guia em português do próprio SysControls, que é um framework de implementar a segurança da informação como um todo. Né? E lá dentro do SysControls, por exemplo, tem uma parte de aplicação, né? A parte de pen tests, enfim. Então tem uns guias aí muito interessantes. Se vocês digitarem guias de privacidade da ANPD, vocês vão cair na página que tem todos os guias. Eu acho que no Brasil poderia ser utilizado como uma referência aí. E tem a questão da internacional da UASP, né? Eu acho que a UASP é uma referência como um todo, né? O ASVS, que o Gabriel comentou aí também, é um guia aí que pode ser utilizado, porque a UASP ela já está internacional aí há um tempo, né? Já fala há muito tempo aí de segurança em aplicações, então pode ser muito bem utilizado também, né? Boa. Ok, agora a gente já pensou nas partes de treinamento, na parte de requisitos, e aí tá, a gente está com tudo pronto e agora vai colocar a mão na massa, o desenvolvedor vai codar. E aí pensando então em codificação segura, né? Acho que codificação segura ela é essencial também para você pensar na proteção de dados, porque como eu falei do exemplo do SQL Inject, imagina que você não tenha conhecimento de práticas seguras do seu framework ou da sua linguagem, e aí você cria toda uma relação ali com o banco de dados com parâmetros aí sem filtro, né? Sem você fazer essa validação, né? E aí você cria várias brechas, e essas brechas, embora ela possa não ser diretamente numa busca ali para relacionada à tabela do usuário, mas seja uma busca para uma tabela para produto, por exemplo. E aí a gente pensa, pô, então, de certa forma, a codificação segura, mesmo que a gente fala aí de segurança, que como algo amplo, acaba também contemplando a privacidade, né? Você codificar seguro, você também acaba protegendo a sua aplicação de possíveis ataques que fazem, que possam aí ter um impacto de vazamento de dados. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre esse tema? Não, com certeza, eu acho que assim, a gente pega muito, assim, para ter uma ideia, assim, a gente faz consultoria também, mas a gente também tem um serviço de pentest, por exemplo, né, que é muito comum de empresas oferecerem, né, e a gente pega muita vulnerabilidade relacionada a código, né, a código mesmo, eu digo assim, de um XSS, uma vulnerabilidade de XSS, né, uma vulnerabilidade de injection, como tu comentou, e eu acho que isso vem realmente desse aculturamento, dessa questão de desenvolvimento seguro. Eu vejo muita gente compartilhando código, né, pegando o código da internet, por exemplo, colocando na aplicação, né, que apesar
daqui a pouco ser um avanço aí de tempo, né, acaba trazendo. Eu já peguei códigos, por exemplo, que a pessoa foi pegar um código da internet, colocou na aplicação e pegou um malware junto, né? E colocou dentro da aplicação na hora de fazer o desenvolvimento. Então, assim, apesar de ter hoje alguns produtos aí de mercado, por exemplo, o WAF, né, que é um produto Web Application Firewall, que tu coloca, que as empresas deveriam ter antes das suas aplicações, porque eles já têm uma blindagem aí contra SQL Inject, contra algumas assinaturas, que eles mesmos já conseguem meio que mascarar um pouco essa questão de código com vulnerabilidade, tá? Mas eu acho que o princípio ele deve sempre ser corrigido. Então, na hora de fazer o código, né, eu acho que tem que ter esse approach, esse aculturamento, sim, de poder fazer esse desenvolvimento, né? E também, depois disso, eu acho que numa esteira aí a gente tem que fazer testes, né? Eu acho que a gente tem vários testes aí, o pessoal acho que usa pouco o QA, pelo menos aqui na minha região, por exemplo, a gente tem empresas que eu sei que fazem a parte de desenvolvimento, mas o QA ele é subutilizado ou nem tem às vezes, né? Não tem essa questão. Então, assim, a gente tem que ter, gente, o próprio QA, o próprio analista de testes ali que vai fazer o teste depois de colocar a aplicação, antes de colocar ela para rodar, por exemplo, ele tem que também fazer testes de segurança, né? Teste dinâmico, teste de fuzzing, por exemplo. Então, tem que ter esses testes aí para corroborar aí com a parte de privacidade e de segurança. Né? Porque às vezes o desenvolvedor não é nem má fé dele, mas ela está fazendo uma questão aí e não percebeu, aconteceu alguma coisa. Então, assim, tem uma outra etapa aí de teste para poder que a aplicação saia o mais redonda possível e também, se possível, fazer pen test, né? A gente tem os pen test aí, o white box, por exemplo, né? Que é testar a aplicação com todos os usuários habilitados, né? A nível de código, por exemplo, para que a gente consiga testar antes que saia para produção. Então a gente já está falando aí de desenvolvimento mesmo, né? Antes de sair para produção, de poder vender esse software, enfim, fazer esses tipos de teste, como o pen test ou como os testes aí de um QA, por exemplo, para poder que a aplicação saia o menos vulnerável possível. Eu acho que isso é um dos pontos bem importantes, tá? Que a empresa tenha condições de fazer testes antes de botar a aplicação no ar. Também é um cenário muito importante que eu acho, tá? É interessante isso, que os testes eles são importantes, né? Porque, querendo ou não, pode acontecer alguma coisa ali e aí passar algo e os testes eles vão ajudar nesse encontro. Mas, obviamente, o que acontece é que muitas pessoas utilizam os testes como se fosse a bala de prata, né? E aí a gente tem que tomar esse cuidado de você não pensar que, vou fazer teste com ferramenta X, logo minha aplicação já está super segura. E não, os testes eles estão ali para apoiar, porque, querendo ou não, quando a gente fala de desenvolvimento seguro, a gente precisa pensar que é segurança em todos os processos. Então, passou o teste, aí depois tem pen teste, tem o AF, tem vários, aí não acaba. Então, se você foca na segurança logo no início, né? Pensa em privacidade, pensa em proteção de dados logo no início, então você consegue economizar muitos recursos durante o processo, porque você vai estar evitando questões ali básicas, né? As questões que você poderia ter evitado se você investisse ali no início. E eu vejo que a codificação segura, né? Você desenvolver, tendo em vista as principais ameaças, você saber ali as principais defesas para as principais categorias de riscos, né? Você conhecer o ASP Top 10, entender quais são as principais formas de você se defender desse tipo de ameaça. E acredito também, né, agora falando sobre privacidade, você entender como que funciona esses campos que você comentou, né? Vou criar ali no back-end aquela parte ali que lida com dados dos usuários, entender como que eu construo isso de forma segura também é importante, porque a pessoa vai criando conscientização daquilo que ela está fazendo. Isso é essencial, porque isso também está ligado com a cultura. Porque senão vira um monte de checklist, a pessoa, vou fazer isso porque disseram que é isso. Então, na verdade, não, porque tudo está mudando, então a gente precisa estar sempre aberto a entender o que está acontecendo, entender como que pode ser atacado, como a nossa aplicação ela pode ser atacada nesse caso, enfim. Então, eu acredito que é essencial a segurança durante todo o processo. E mesmo depois que a aplicação é lançada, esses processos de proteção de dados, né, o Privacy by Design, eles não se encerram, né? Isso é um ponto que o pessoal talvez não se dê conta, né? Mas eu acho que é a questão da operacionalização. Eu particularmente chamo de operacionalização, né? Mas existe manutenção, monitoramento, existe uma série de coisas aí que é preciso fazer depois de lançar a aplicação. Até porque, né, tem muita vulnerabilidade. Quando tu roda, por exemplo, gestão de vulnerabilidade, né? A empresa, por exemplo,
ela deveria ter uma gestão contínua de vulnerabilidade, inclusive depois que lança os softwares, depois que lança os produtos, por exemplo, né? Porque as tecnologias que são utilizadas naquele software, elas vão caindo em desuso e vão lançando novas releases, né? Novas atualizações que geralmente vêm para corrigir um bug de segurança, né? Ou de funcionalidade, mas geralmente nos últimos tempos o pessoal está muito preocupado com a segurança, né? Então tem que continuar esse processo. Não adianta tu lançar uma aplicação aí e deixar ela por anos aí sem atualizar e quando tu vê ela está totalmente vulnerável, né? Então ter um plano de gestão de vulnerabilidade, por exemplo, para mim é importante na parte de operacionalização, ter um plano de resposta a incidentes. Eu acho que a empresa tem que ter pessoas capacitadas aí para responder os incidentes, inclusive utilizar os próprios desenvolvedores, né? Numa equipe de crise, por exemplo, né? Daqui a pouco, para conhecer como foi feito, ou a documentação, né? Ter uma documentação atualizada para que quando precise responder o incidente, saber exatamente no menor tempo possível o que está acontecendo, né? É interessante até que na questão da LGPD se fala de notificar a NPD, né, a Autoridade Nacional, e notificar o titular. Então, existe uma obrigação legal, né, num dos artigos da LGPD, que fala que quando tiver um vazamento de dados, por exemplo, né, a autoridade precisa ser notificada desse vazamento de dados. E, às vezes, o titular, eu já recebi alguns e-mails de empresas aéreas, por exemplo, que teve um possível vazamento de dados, e eles mandaram um e-mail para mim dizendo assim, olha, seus dados, eles provavelmente foram vazados, os dados são esses aqui, nome, CPF, RG, porque até a lei, ela fala o que precisa estar nesse comunicado. Né? Então, existe uma obrigação legal e tu só vai conseguir cumprir isso depois na operacionalização se tu tiver um plano montado, né? Previamente montado, porque aí tu não consegue, se tu não tiver, tu não vai fazer, porque tu está investigando o incidente, não tem responsáveis, né? Não tem monitoração, então tem que botar a monitoração no ar também. Então, a parte de manutenção e a parte de melhoramento daquela aplicação. Então, tudo precisa aí também compor o Privacy by Design. A gente precisa ter privacidade também na parte de operacionalizar, né? Perfeito. Olha, Gabriel, tem uma pergunta aí da comunidade, a Daiane Santos, ela perguntou o que fazer depois de ter os dados expostos, né? Você trouxe um pouco aí do contexto, então, e aí, o que a gente faz depois que os dados são expostos? Então, vou pegar um conceito primeiro da lei mesmo, né? Além de ter essa questão de reportar, eu acho que assim precisa diminuir o impacto. Eu acho que quando eu estou falando de privacidade, tentar diminuir o impacto dos titulares. Por exemplo, tentar diminuir para que as pessoas não utilizem os dados daquele titular, né? Para que, se for senhas, por exemplo, que mude a senha, que avise o titular o quanto antes, falar, olha, gente, vazou a senha aqui, mas vocês têm que mudar o quanto antes, né? E, se possível, durante o Privacy by Design, durante o desenvolvimento, pensar nisso, entendeu? Pensar, e se acontecer um vazamento, por exemplo, eu coloquei criptografia lá na época do Privacy by Design, porque se vazar, vai vazar criptografado, entendeu? Então, na hora de fazer esse desenvolvimento, também pensar, e se acontecer o pior, e aquilo vai estar criptografado, né? Os dados vão ser expostos, não vão. Então, além de pensar no pós, né? Eu acho que na hora, não sei se tu provavelmente se o pessoal vai entender o que eu estou falando, mas é questão de no desenvolvimento também pensar, fazer exercícios, né? De pós vazamento, por exemplo. Né? E eu acho que se acontecer, não foi pensado nisso, né? Vamos dizer no caso que foi comentado aí, não foi pensado nisso. E aí aconteceu o vazamento, poxa, primeiro ver o que fala a lei, né? Começar um processo de resposta a incidentes bem estruturado, ver se não tem ninguém com acesso dentro da aplicação, por exemplo, né? Retirar os acessos, retirar do ar se for preciso, né? Então fazer uma investigação, mesmo um processo de resposta a incidente, corrigir as vulnerabilidades, provavelmente que na investigação vai ser detectado, e depois cumprir o que diz a questão da legislação, que eu acho que é muito importante, né? E aí, se tiver impactos, por exemplo, às vezes tem impacto na imagem, às vezes tem impacto financeiro. Então, por exemplo, ter um impacto na imagem, vai ter que ter uma equipe de marketing, alguma coisa, para tentar reverter isso, né? Porque é difícil, mas às vezes o impacto da imagem é tão grande que é imensurável, a gente fala, né? Então, tem um vazamento de dados, às vezes o cliente não confia mais naquela aplicação, ele não confia mais naquela empresa, né? Então, como que tu vai reverter isso também depois de acontecer, né? Então, assim, eu acho que é mais nesse intuito, né? De fazer exercícios antes, né? Para que esteja preparado depois, e se acontecer depois, avisar o mais rápido possível o titular, ter a questão de contenção, mas ter a contenção também de minimizar os impactos para aqueles titulares. Eu acho que seria mais nesse sentido, né?
E isso que você falou de fazer esse exercício mental é algo que a gente já meio que faz na parte de modelagem de ameaça, né? A gente tenta já buscar todas as possibilidades e aí exercitar a mente das possíveis ameaças, dos possíveis, né, consequentes impactos que isso pode gerar para a aplicação e para o negócio. Bom, acho que já podemos ir concluindo aí o papo, né? Acredito que foi praticamente uma aula aí sobre privacidade e proteção de dados. É interessante ver que a AppSec não é só código, né? A AppSec ele tem ele acaba incorporando, né? Muitas temáticas, muitos elementos que parece às vezes distante, mas não, tá aí dentro, né? Você fala de segurança de aplicações, você também tem que falar de privacidade, tem que falar de proteção de dados, e isso também acaba sendo parte da cultura, né? Você tendo essa consciência de segurança da aplicação, você também vai ter a consciência da proteção de dados, da proteção do usuário que utiliza a aplicação que você desenvolve. Vocês teriam mais algum comentário final, né, sobre o tema? Eu acho que assim, Gabriel, eu acho a gente comentou bastante aí sobre esses cenários, né? Eu acho que é bem nessa linha que a gente comentou. Eu só ia comentar, reforçar a questão do pessoal buscar essa consciência, né? De buscar essa questão, principalmente os profissionais que trabalham na área de TI, trabalham na área de desenvolvimento, né? Buscar essa consciência do histórico da privacidade, do que é a privacidade, de como eu tenho que fazer o meu trabalho a partir de agora, porque a privacidade ela transformou todas as profissões, na verdade, né? O RH lá que trabalha, o jurídico, o financeiro, agora eles têm que trabalhar também com privacidade, porque é a segurança também, né? A gente antes não sabia trabalhar com computador, né? Eu faço muito essa analogia. A gente trabalhava com papel muito antes, chegou o computador, aquele monstro, e era um diferencial quem sabia mexer. Hoje não é mais diferencial. Hoje as pessoas têm que saber mexer com o computador porque tudo gira em torno da informática. Né? Então as pessoas já é requisito que a pessoa vai entrar no emprego, qualquer emprego que seja, ela tem que mexer pelo menos na intranet, então ele vai ter esse contexto. E cada vez mais a segurança e a privacidade vão estar nesses requisitos também. No futuro, se a pessoa não estiver preparada para desenvolver o trabalho dela com segurança e privacidade, ela não vai ser um diferencial, vai ser um requisito que ela não vai cumprir dentro de um processo seletivo. Né? É a minha concepção relacionada com isso. Então, nós, ainda mais que somos profissionais de TI, de tecnologia, de desenvolvimento, né, eu acho que precisamos tomar essa consciência porque a gente está construindo isso dentro das aplicações. Então, essa consciência, para mim, eu acho que seria o mais importante, tá? E a questão das dicas a gente já comentou, mas se puderem ali acessar a página de guias da NPD, né, ver as questões de documentação que tem lá. No meu próprio LinkedIn, se vocês quiserem me seguir lá, o meu nome, né, é Gabriel Ferreira Ramos da Conceição. Se pesquisar eu lá no LinkedIn, eu posso trocar uma ideia, estou sempre aberto a fazer isso, né? Então, assim, é mais nesse sentido aí de consciência mesmo e de ir atrás das informações para poder fazer essa cultura e essa questão social mesmo, né? Eu acho que nosso papel é social de elevar essa cultura para as pessoas aí que talvez não estejam tão preparadas ou buscando tanto essa questão de privacidade, né? Boa. É importante a gente ter aliados nisso, né? Realmente disseminar conteúdo sobre segurança de aplicações, né? Sobre esse tema tão, às vezes, tão distante para alguns, acho que é muito importante. Bom, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com o Gabriel. Nas redes você pode nos encontrar, enviar comentários, perguntas também. Gabriel, aproveita agora para fazer seu jabá, compartilhar aí livros, cursos, o que você recomenda para quem se interessou sobre o assunto e quer estudar mais. Você já falou sobre o seu LinkedIn também, se você tiver algum site, tiver algum blog. Eu sei que você está sempre no TDC, né? Eu te conheci no TDC, então eu acho importante, quem for no TDC, procure o Gabriel, uma pessoa assim, finíssima. Não, o Gabriel tá aumentando um pouco, eu acho. Mas assim, a questão aí eu acho que assim, o meu LinkedIn tá disponível, gente. Eu tô procurando postar mais coisas ali. Eu acho que de livros aí de segurança, né? Eu gosto muito aí do. Eu sou profissional de gestão de segurança, mais voltado para gestão, né? Então, por exemplo, eu vou sempre falar um pouco de Marco Sêmula, né? O Kevin Mitnick, por exemplo, que tem a arte de enganar para vocês irem para um conceito de ver a questão de engenharia social, né? A questão de phishing, uma questão aí que também envolve tecnologia, mas uma questão mais de enganar o usuário, umas questões assim, eu acho bem bacana, tá? De procurarem isso, né? E eu tô sempre em eventos aí, a gente tá. Eu conheci o Gabriel no TDC realmente, né? E o TDC ele tá com vários eventos aí de segurança espalhados pelo Brasil, né? O próximo agora,
que vai ser em dezembro, se eu não me engano, no começo de dezembro de 2022, ele vai ser lá em Porto Alegre, né? Que é a questão do futuro, né? Então, assim, é bem legal. Se vocês estiverem por lá, aqui em Santa Catarina, eu estou desenvolvendo eu participo de um grupo aqui da CAT de Santa Catarina, que é um hub digital aqui, né? Que também está desenvolvendo um evento de Security Tech. Então vai ser ali no dia 30 de novembro, então se o pessoal estiver por aqui também. Eu tenho um grupo chamado InfoSec Floripa, que eu coordeno aqui também, que de vez em quando a gente está fornecendo chopp de graça e falar com segurança. Então é uma Olha coisa, só, hein, uma pessoal? oportunidade. Para quem mora em Florianópolis e Oportunidade, hein? região, acompanhe eu nas redes sociais, que eu estou sempre postando aí novos eventos, a gente procura fazer um por mês, né? Então eu acho que essa questão de aculturamento aí bacana, e quem quiser me procurar, estou sempre à disposição, né? Obrigado pela oportunidade novamente, né, Gabriel? Acho que também é uma pessoa muito comprometida com essa questão de aculturamento. Eu vejo o quanto tu faz essa questão de eventos e de inovações aí, que é o caso, por exemplo, do podcast. Então, acho muito bacana essa questão. Então, parabéns aí pelo trabalho e fico à disposição também. Obrigadão, Gabriel. Obrigado aí mais uma vez por você ter aceitado esse convite. Fico muito feliz aí com a sua participação. E, bom, a nossa conversa acaba por aqui. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até agora. Foi uma oportunidade de aprendizado, né, sobre o tema. E para continuar recebendo notícias, recebendo conteúdo sobre a AppSec, siga nossas redes, as redes da Conviso, e os links estarão na descrição. É isso, pessoal. Obrigado.